A intolerância racial no futebol não começou com o Vinícius Júnior, é claro que não. O atacante do Real Madrid é só o mais novo alvo das torcidas, no caso, as torcidas de alguns times da Espanha, especialmente a do Valência, um caso que ficou famoso no mundo todo em maio de 2023. Mas se a gente for percorrer a história, a gente vai achar um caso de um jogador que foi até cortado de sua convocação da seleção nacional por conta da raça. É a história que a gente vai te contar hoje. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao Nonsense Football. Eu sou Matheus Schenck, sou jornalista e estamos aqui semanalmente contando histórias alternativas, curiosas, divertidas, às vezes divertidas ou não, como no caso de hoje, mas a gente só tem um pedido para você, que você deixe seu like e também se inscreva no canal. Eu disse um pedido, mas foram dois pedidos num só, que é meio que a mesma coisa. Se você deixou o like, é porque você gostou. Se você gostou, se inscreve aí no canal, uma coisa meio que liga a outra. Dito isto, bora pro conteúdo de hoje. Se você não mora em Marte, você ficou sabendo da história da torcida do Valência xingando e cometendo atos racistas contra Vinícius Júnior do Real Madrid. Inclusive, o Vinícius Júnior acabou sendo expulso durante essa partida depois de revidar uma agressão de um jogador adversário. Esse cartão vermelho acabou sendo anulado pela Federação Espanhola e o Valência foi multado em cerca de 240 mil reais. Isso dá 45 mil euros. O estádio Mestalla tinha 45 mil pessoas assistindo a partida. Se cada uma doar 1 euro, meio que paga essa multa bizarra e baixíssima que a federação aplicou na equipe espanhola. Além disso, o setor onde aconteceram esses atos racistas foi fechado por 5 jogos. Afinal, foi o concreto e não os seres humanos que realizaram essas coisas todas aí. Falando sobre a presença de jogadores negros no futebol brasileiro, nós já fizemos um conteúdo só contando a história de como os negros conseguiram lugar dentro de um esporte que nasceu elitista. Basta clicar no vídeo aí em cima que você pode assistir ao nosso conteúdo, que remonta aos primórdios da bola no pé aqui no Brasil. Mas também nos primórdios do futebol, aconteceu um episódio que iria envergonhar a Inglaterra no século seguinte. Esse episódio tem nome e sobrenome: Jack Leslie. Jack Leslie era filho de um imigrante jamaicano com uma costureira inglesa branca, nascido em 1901 no distrito de Canning Town, zona leste de Londres. Leslie despontou no futebol com a camisa do Plymouth, onde atuou 14 temporadas, marcou 136 gols e está na história como o quarto maior artilheiro do clube até hoje. No ano de 1924, o atacante recebeu do técnico do Plymouth a notícia de que seria convocado para um amistoso da Inglaterra contra a Irlanda. Porém, 2 dias depois, a convocação saiu e, na dica do nome do Leslie, oficialmente, a Football Association, a FA, que é a CBF da Inglaterra, não comunicou o motivo do Leslie não ter sido chamado. Afinal, todo mundo estava esperando que ele fosse convocado para o amistoso contra a Irlanda. Anos mais tarde, aí sim, a FA admitiu que os seus dirigentes não sabiam que Leslie era negro. Meio que uma coisa liga a outra, né? Então, como eles não sabiam, quando souberam, o cara acabou cortado. Em 1978, Leslie deu uma entrevista ao Daily Mail e afirmou: "Eles descobriram que eu era negro e acho que isso foi como se descobrissem que eu era estrangeiro para eles. Eles devem ter esquecido que eu era negro." O fato é que o jogador seguiu brilhando com a camisa do Plymouth e nunca foi convocado para a seleção inglesa. Ele, inclusive, foi o personagem do acesso do Plymouth para a segunda divisão nacional em 1929. Mesmo assim, a seleção nunca deu chance. Em 2022, a Football Association admitiu o erro que cometeu com Leslie. Chamou seus descendentes ao estádio Wembley, onde a seleção inglesa joga, e todos receberam bonés especiais. Não, peraí, a lembrança dos descendentes do cara que sofreu racismo escancarado da federação foi cara em bonés. Seja como for, só mesmo em 1978 um jogador negro pôde enfim atuar pela seleção inglesa de cima. Foi Viv Anderson, defensor do Nottingham Forest. Em 1963, John Charles já tinha feito uma partida pela seleção inglesa sub-18, mas não conseguiu repetir a dose nos profissionais. O Jack Leslie atuou até 1935, quando ele se aposentou em grande estilo. Ele fez um gol na vitória do Plymouth sobre o Fulham, por 3-1. Depois de largar a bola, o Leslie virou funcionário do West Ham, onde tinha a função de limpar as chuteiras dos jogadores. Para ter uma ideia, ele chegou a cuidar das chuteiras do Geoff Hurst, também do Bob Moore e ainda do Martin Peters, todos jogadores que foram campeões mundiais com a Inglaterra em 1966. Em 2022, Leslie ganhou uma estátua no Home Park, estádio do Plymouth. O monumento tem quase 4 metros de altura e levou 2 anos para sair do papel. Além disso, Jack Leslie é o nome de um dos setores do estádio do único clube em que ele jogou. Voltando a falar do Vini Júnior,
A partida seguinte do Real Madrid, aquela com atos racistas contra o Valência, foi marcada por uma série de homenagens. O Vini teve o nome dele exposto na camisa de todos os jogadores do Real Madrid que entraram em campo contra o Raio Vallecano. Ainda no minuto 20, número da camisa do Vini, os torcedores fizeram um minuto de aplausos. Também houve faixas contra atos racistas e pedindo que os racistas se retirassem do futebol. Fato mesmo é que o Vini vem driblando não só os seus adversários, mas também esses crimes contra ele. Ele é o jogador com mais participação em gols na temporada do Real Madrid. Mas, assim como Leslie lá atrás, Vini Júnior precisa superar uma barreira que não deveria existir, né? Fala-se, inclusive, que ele pode deixar Madrid na próxima temporada. É esperar para ver. E você conhecia a história do Jack Leslie, que foi, ou melhor, seria o primeiro jogador negro a atuar na seleção inglesa, mas acabou cortado justamente pela questão racial? Deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a gente volta na próxima. Tchau, tchau!